Namastê, pessoal! Vamos dar continuidade então nessa nossa missão aqui, que é desvendar os mistérios da Índia. Então, dando continuidade à série de vídeos que a gente vem fazendo, nós paramos no ponto em que sabemos então que essa cultura ela é baseada num corpo de conhecimento chamado os Vedas. E que esse corpo de conhecimento foi escrito numa língua chamada sânscrito, que eu falei e comentei então nos vídeos anteriores. O vídeo de hoje eu gostaria de explicar um pouco melhor esse corpo de conhecimento. Quando eu comecei a chegar perto da tradição indiana, uma dúvida sempre me vinha na cabeça e foi difícil, anos levaram para eu decifrar essa dúvida. Aonde está o quê? Aonde estão os contos mitológicos? Aonde está o que era uma coisa que me intrigava e eu não encontrava resposta. E agora eu tenho, né? Eu aprendi e graças a Deus, conforme a tradição védica de professor para discípulo, então eu aprendi do professor Patrick, que é meu professor de mitologia, que esse corpo de conhecimento, então, ele é dividido em 3 grandes partes que a gente pode olhar num panorama cronológico. Então, a primeira parte são os Vedas propriamente dito, né? Porque o restante desse corpo de conhecimento, ele não são os Vedas propriamente dito. O segundo, então os Vedas, eu vou falar primeiro os 3 e depois vou falar um pouquinho de cada um. Então primeiro são os Vedas, depois são os Itihasas, que está o Mahabharata e o Ramayana, e depois são os Puranas, que estão todos os contos mitológicos. Então voltando, os Vedas, que é assim algo em torno de 10.000 anos para trás. E essa datação, na verdade, ela é extremamente imprecisa, porque é tanto tempo, é difícil precisar. Até vale ressaltar, colocando entre parênteses, que a academia, o mundo ocidental, ele tentou fazer uma datação e eles colocaram bem mais recente do que a tradição nos ensina. Então a tradição nos ensina que esse corpo chamado os Vedas, eles estão realmente há cerca de 8 a 10.000 anos atrás. Então esse grande compêndio chamado os Vedas, então dividido em 4 livros, digamos assim: Rig Veda, Samaveda, Atharva Veda e Ajurveda. Então são os Vedas propriamente ditos. Aí, correndo no tempo, chegamos até as Itihasas, aonde está as 2 grandes literaturas, chamada o Mahabharata e o Ramayana. Esses 2, eles chamam Itihasas por quê? Porque eles estão contando uma história. Itihasas eu ouvi, alguém me contou. Porque ele conta a história de avatares, ou seja, de seres divinos que encarnaram na Terra. Então, o Ramayana, que é o mais antigo, cerca de 7.000 anos atrás, conta a história de Rama, aonde está o Hanuman, Sita e Hanuman, então é o Ramayana. Aí depois vem o Mahabharata, que conta a história de uma dinastia, aonde tem o príncipe Arjuna. Aí tem Krishna, são muitos avatares, mas esse é um outro avatar que encarnou, então Krishna. Então existe o Mahabharata. Dentro do Mahabharata existe um diálogo entre Krishna e Arjuna. Esse diálogo chama-se o Bhagavad Gita, a canção do Senhor, né? Aí depois, isso então é o Ramayana há 7.000 anos atrás, e o Mahabharata há 5.000 anos atrás. E aí vem as Puranas. As Puranas, existem muitas Puranas, né? No mínimo tem 18 principais Puranas, aonde estão os contos mitológicos. A história de Ganesha, a história
do próprio Krishna na infância. Então tenho Shiva Purana, Vishnu Purana, são as Puranas, no mínimo 18 principais. E elas estão há 1000 anos antes de Cristo a 1000 anos depois de Cristo. Então essa é a grande divisão desse corpo de conhecimento que a gente chama de Vedas, mas que agora vocês compreenderam que os Vedas propriamente ditos estão lá atrás, né? Há mais de 8000 anos atrás, né? Uma coisa que é interessante a gente perceber é que a mitologia, que a gente fala védica, mas que agora a gente compreendeu que ela tem uma diferença, ela vai se mudando, ela muda a forma nesses milhares de anos. Então os personagens mudam um pouco e eles perdem, às vezes uma é estrela, aí depois ela passa para uma posição secundária no conto mitológico. Isso porque é um conhecimento, é um corpo de conhecimento vivo e que se adapta conforme os milênios vão se passando, mas sem perder a essência do conhecimento. E qual é a essência de todo esse conhecimento? É a descoberta da nossa real natureza, é o autoconhecimento. Então essa descoberta da nossa real natureza que é a essência de todo esse corpo de conhecimento. Dali, desse corpo de conhecimento, nasceu a religião hindu, né? E nasceu a maioria, ou a grande maioria, de todos os hábitos e costumes e conhecimento dos indianos. É um pouquinho complicado de explicar, eu espero ter sido clara. Se não fui, prometo sê-lo. Seguintes, eu vou continuando explicando e a gente vai formando esse entendimento da Mãe Índia. Gratidão por me acompanhar até o final. Namastê. Govinda, Govinda.